O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os maus espíritos e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste tempo, a palavra de Deus vai alimentando a nossa vida cristã, acompanhando como Deus foi se manifestando na nossa história e como seria bonito se a gente conseguisse olhar toda a história do antigo povo de Israel, no próprio início da vida cristã, com este amor, esta ternura de Deus, e também a gente poder olhar para a nossa história e quanto Deus tem ternura e nos ama. Quase que a gente fazer assim um encontro bíblico, afetivo com a nossa própria história de vida. Falo isso porque toda vez que Moisés subia a montanha, Deus falava aí. Essa primeira atitude que deveríamos ter para encontrarmos este amor de Deus, esta busca de Deus que a gente tanto quer e tem que fazer em nossa vida. Subir a montanha é um lugar sagrado, um lugar de encontro com Deus. Antes, aliás, de Jesus escolher os 12 apóstolos, está antes deste evangelho, num outro evangelho, Jesus passa uma noite inteira na montanha em oração. Então, sempre diante do discernimento profundo na nossa vida, como é importante a gente poder colocar-se em espírito de montanha, isto é, em oração, em contemplação, entrar nas profundezas do nosso próprio ser. E como Deus vai lembrou para Moisés: lembra que tu era escravo no Egito, e vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Essa sensação de uma grande segurança. Vos levei a mim como que se fosse em asas de águia. A águia é um grande animal, um animal muito potente para voar. A águia sempre aspira para o alto, tanto é que a figura de João Evangelista é identificado com a águia. É aquela ave, aquele que busca o divino, que vai para o alto. Então, alçar sempre o nosso voo para o mais alto. E assim, com certeza, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha porção escolhida dentre todos os povos. Não é diferente para Jesus em sua vida terrena.
E como ele se manifestou sempre muito humano. Veja qual é que é o sentimento de Jesus que está aqui neste evangelho. Ele vê uma multidão e se compadece. Ter compaixão é colocar-se no lugar das paixões do outro, daquilo que o outro está vivendo profundamente no seu ser, muitas vezes no seu sofrimento, na sua doença, nas suas angústias existenciais. Saber colocar-se no lugar do outro, sobretudo quando vêm as adversidades. E Jesus também percebe que o rebanho cansado e abatido como ovelhas que não têm pastor, Ele é o verdadeiro pastor que fortalece a todos nós. E todos nós precisamos nos deixar cuidar. Como é importante a gente olhar para esta imagem do bom pastor que cuida. E a gente também deixar-se cuidar. Às vezes a gente se preocupa em cuidar de tantas pessoas. E como é importante, muitas vezes, a gente também deixar-se cuidar. E pedir que tenhamos sempre mais bons trabalhadores, que não trabalhem por salário. De graça recebestes, de graças daí também. A fé é um grande dom. E como é importante a gente, quando entra no grande buraco da vida, a gente perceber que Deus nunca nos abandona. Ele nos resgata deste buraco. Eu falo isso porque hoje à tarde eu assisti um filme que eu chorei do início ao fim. Quando assisto esses filmes sou muito chorão. Estava falando para alguém aqui, o filme se chama Milagres do Paraíso. E eu indico, nós vamos entrar num período difícil de novo, de umas semanas temos a bandeira vermelha aqui na Diocese de Caxias do Sul, e vamos ter que ficar no isolamento novamente, alguns grupos mais, outros menos, porque muitas vezes quando a gente entra no escuro da vida ou nas noites escuras, Deus nos resgata deste mais profundo do nosso ser. E é este encontro com Ele que vai mudar e transformar toda a nossa vida. Foi o que mudou a vida desses discípulos e que depois Ele chamou para segui-los mais de perto e para que eles pudessem ser enviados. A palavra apóstolo significa aquele que é enviado. Aquele que é enviado ao anúncio do Evangelho. Aquele que é enviado a comunicar a boa notícia de Jesus, como refletimos tanto na nossa festa, querida festa de Santo Antônio. Então, querido irmão, querida irmã, vejam só como Deus nos ama. São Paulo diz, né? Dificilmente alguém morrerá por um justo. Dificilmente alguém dá a vida. Talvez por uma pessoa muito boa se anime a morrer. Mas a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E mais ainda agora, que participamos como justificados no seu sangue, no seu corpo, somos parte desta família. Então vede que grande Deus, que grande amor Deus tem por cada um de nós. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida, diz o apóstolo Paulo. Então, querido irmão, querida irmã, fazer hoje esta experiência profunda de encontro com Deus na montanha. E se vem a noite escura, façamos esta subida à montanha sem medo. E se às vezes o poço é fundo escuro, lembrar. Esses para aqueles que vão assistir o filme depois vão recordar. Os jovens têm uma expressão em inglês, né, que a gente não pode dar o spoiler, como é que é? Spoiler. A gente não pode dar o spoiler do filme, né? Então, que a gente, eu não vou contar o filme. Repito o nome do filme, porque é muito bonito. Indico. Às vezes a gente indica aqui um livro. Esses dias indicamos Sermões de Santo Antônio. Gostaria agora de indicar este belíssimo filme que assisti hoje à tarde. Milagres do Paraíso.